Esse vídeo é para você que quer saber algumas vantagens e desvantagens aqui da Austrália, um dos países mais buscados para imigração no mundo. Em 2024, a Austrália recebeu 568 mil novos imigrantes em um único ano. Para ter noção do que isso significa, é como se uma cidade do tamanho de Recife chegasse aqui em 12 meses. Em 2025, esse fluxo até desacelera um pouco, mas não é por falta de interesse das pessoas, e sim por uma decisão deliberada do governo australiano. Regras mais rígidas para vistos estudantis, restrições nas permissões de trabalho e critérios mais exigentes na entrada. A projeção oficial do próprio governo para 2026 é de mais ou menos 266 mil novas pessoas no país. Ainda um número muito expressivo. Esses números de movimento migratório na Austrália não é por acaso, é um padrão que se repete há décadas e que tem razões muito específicas por trás. Nesse vídeo eu não vou te vender a Austrália como o melhor lugar do mundo e também não vou demonizar o país. O que eu vou fazer é mostrar alguns dos dados e o que eles significam, porque os dois lados existem. Primeiro é o salário mínimo. A Austrália está entre os países com o maior salário mínimo do mundo e ele realmente é praticado. São 24 dólares australianos e 95 centavos por hora desde julho de 2025, que em reais é o equivalente a... Você achou que eu ia fazer isso, né? Converter esse número ia fazer eu perder a galera mais inteligente que está assistindo esse vídeo. O que importa é o valor de compra aqui dentro. Por exemplo, um café da manhã numa padaria local sai em torno de 20 dólares australianos, jogando um café legal assim, bacana. E isso equivale a cerca de 48 minutos de trabalho no salário mínimo australiano. Um café da manhã parecido numa padaria de Curitiba, pão na chapa, cappuccino, um croissantzinho, vai sair uns 20, 25 reais. Com o salário mínimo brasileiro de R$ 7,50 por hora, esses 20 reais equivalem a quase 3 horas de trabalho. Isso não quer dizer que seja possível rechear o teu colchão com só um aninho de trabalho tranquilo. A gente já vai chegar nesse ponto. O segundo aspecto positivo é a qualidade de vida. A Austrália aparece no top 10 global do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU e ocupa a 8ª posição mundial no Índice Global de Equilíbrio entre Vida e Trabalho de 2025. E tem o Sistema de Saúde Pública, o Medicare. Ele cobre consultas médicas, exames, internações sem custo direto, mas aqui preciso ser honesto, nem todo imigrante tem acesso ao Medicare. O acesso depende do tipo de visto e da existência de acordo bilateral entre a Austrália e o país de origem. Quem chega com visto de Working Holiday, por exemplo, não tem acesso automático ao sistema público. A alternativa mais comum é contratar um seguro de saúde para visitantes. Depende da cobertura. Existem também opções de consulta particular direta, como por exemplo em plataformas da iMedical, para exames de sangue, sem encaminhamento, serviços como consultas online com médicos credenciados. Eu particularmente usei esse sistema para consultas simples, sem muita dificuldade. Então existe um sistema muito bom, mas o acesso a ele depende para quem. E aí sem acesso a ele é preciso conhecer os sistemas alternativos de cada cidade, de cada região, para cada complexidade de atendimento também. E de onde vem toda essa galera entrando no país? Bom, os países que mais contribuíram com migrantes em 2024 e 2025 foram a Índia, a China, Reino Unido, os australianos voltando e a Nova Zelândia. E qual que é o perfil dos migrantes? Quase 2 a cada 3 chegam com visto temporário. A maior fatia do grupo está os estudantes internacionais, 157 mil pessoas só em 2024 e 2025. Esse dado revela uma coisa muito importante. O caminho mais comum para a Austrália não é a imigração direta, é a imigração em etapas. As pessoas chegam com visto temporário e ao longo do tempo encontram caminhos para ficar. Vou te dar alguns exemplos de caminhos que existem quando se fala nessa construção de legalização. Vou apresentar alguns cenários para você imaginar diferentes realidades. Cenário 1. Quem quer conhecer o país e trabalhar enquanto viaja. Working Holiday Visa, ele é um visto que permite trabalhar e viajar pela Austrália por até 1 ano e pode ser renovável com algumas condições. É preciso fazer um tipo de trabalho específico local. Eu particularmente entrei com esse visto, mas tem um detalhe importante. Hoje esse visto não está disponível para o passaporte brasileiro. Ele é restrito a cidadãos de alguns países europeus, Canadá, Reino Unido e poucos países da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, mas não o Brasil. Muitos brasileiros que chegam por esse caminho têm dupla cidadania com algum desses países.
Cenário 2, quem quer estudar, melhorar o inglês e explorar possibilidades. O visto de estudante é acessível para brasileiros e, na prática, é o ponto de entrada mais comum para quem pensa a longo prazo. Ele permite trabalhar até 48 horas por quinzena durante o período letivo. E, ao terminar o curso, dependendo da área e do nível de graduação, é possível solicitar um visto temporário de pós-estudo, que pode se converter em residência permanente depois. Tem várias condições aí dentro que você tem que entender e é preciso pesquisar um pouquinho a fundo, mas as áreas de mais demanda incluem saúde, engenharia, tecnologia e construção. Essas são as áreas onde o governo australiano tem escassez de mão de obra qualificada. E aí, consequentemente, são os que mais abrem portas para, depois da formatura, conseguir estender o visto em outras modalidades. Cenário 3. Você tem uma profissão qualificada e quer continuar nela aqui na Austrália. A Austrália tem um sistema de imigração baseado em pontos para profissionais qualificados. Você se cadastra, declara suas qualificações, nível de inglês, experiência e recebe uma pontuação. Os candidatos com mais pontos recebem convites para aplicar a residência. Se você tem ensino superior, inglês avançado e experiência numa área de demanda, essa é provavelmente a modalidade, o caminho mais direto para a residência permanente. A Austrália tem setores com escassez crônica de mão de obra, ou seja, uma escassez de longa data, que é na construção civil, agronegócio, hotelaria, gastronomia. Tem vistos temporários de trabalho que permite que empregadores australianos contratem profissionais de fora quando não encontram candidatos locais. Esse caminho existe, mas preciso ser honesto aqui, não é tão fácil. A empresa precisa provar que tentou contratar localmente antes de recorrer a alguém de fora. Tem que pagar algumas taxas significativas de patrocínio e assumir algumas responsabilidades pelo visto. Não é uma coisa que qualquer empregador está disposto ou preparado para fazer. É um caminho real, mas que exige estar no lugar certo, com o perfil certo, conhecer as pessoas certas principalmente. Os dados que a gente viu até aqui, eles explicam por que tanta gente escolhe a Austrália, mas a gente também tem que trazer o contraponto, o outro lado da moeda. Primeiro falando sobre o custo. Se tem um dos maiores salários mínimos do mundo, claro que você imagina que os custos de vida também são consideráveis. Por exemplo, um quarto com aluguel compartilhado em Sydney custa em média $400 por semana, que a galera fala muito em termos de semana. Então aquele salário mínimo que eu tinha mencionado lá no começo, trabalhando 7 horas por dia, em uma semana dá mais ou menos $875. E alguém que passou por Sydney recentemente pode até me corrigir aí, mas eu acho que está até mais alto do que isso. Imagino que já mais da metade do salário vai ser convertido em aluguel. Claro, tudo depende do conforto e da privacidade que você precisa para viver, mas a gente considera esse caso quarto com aluguel compartilhado, porque é a realidade da maioria dos imigrantes que chegam e começam a construir a vida. Claro que essa conta ela pode ser muito mais complexa, porque existem cidades mais baratas, como Melbourne e Brisbane, e também o salário por hora ele pode ser aumentado conforme se ganha qualificação. Mas se for pra gente falar de uma equação de ganhar dinheiro por hora trabalhada, são poucos os países do mundo que vão ter uma equação tão positiva igual a Austrália. Agora, tem um fator aqui que nenhum ranking captura bem, que é a distância. A Austrália é geograficamente isolada. Um voo do Brasil leva mais de 24 horas com conexão. Isso tem um custo emocional, que varia muito de pessoa para pessoa, mas que existe e precisa estar no cálculo de quem está pensando em vir. Para mim, na verdade, o fator determinante aqui dentro dessa categoria é a diferença de zona horária. Foi muito determinante para eu ter que escolher voltar e não conseguir conciliar com a vida aqui, principalmente por ter relações e negócios e trabalho com a vida no Ocidente, então ficou inconciliável. Já tinha percebido isso no tempo que eu morei na Ásia, mas enfim, isso é um papo para um outro vídeo e vamos adiante. Mais alguns pontos importantes que os dados não medem. Tem uma dimensão na Austrália que nenhum índice de qualidade de vida consegue capturar completamente. O clima, as paisagens, a qualidade do ar, as praias que ficam dentro das cidades, a sensação de espaço, facilidade de se conectar com pessoas do mundo inteiro, porque todo mundo aqui veio de algum lugar. Isso é real, é indiscutível. É para muitos o motivo principal de vir e ficar. No meu caso, que já tinha um estilo de vida global antes de chegar aqui, tem sido uma temporada extremamente rica pela experiência de viver num ambiente com essa diversidade de origens, culturas e formas de ver o mundo. Também achei um lugar muito respeituoso com as pessoas que vêm de fora. Claro, sempre tem as exceções, mas no geral as pessoas tratam o estrangeiro aqui muito bem
e posso dizer comparado com vários outros países do mundo. Eu sei que a minha realidade é muito específica, eu sou solteiro, tô aqui por um tempo determinado. Essa equação muda completamente para quem tem filhos, para quem vai chegar com as economias da vida inteira e apostar tudo de uma vez, ou para quem prefere o conforto das amizades, da família. Cada caso é um caso. Uma coisa eu digo com muita tranquilidade, esse lugar aqui é sim a terra das oportunidades para quem tem muita vontade de trabalhar. E na minha opinião, mesmo para quem só quer ter um período curto, assim como eu, também vale muito a pena, tem muita coisa para aprender aqui. Se você procurar na internet, você vai encontrar pessoas enaltecendo a Austrália como o melhor lugar do mundo, e vai encontrar pessoas que se frustraram, que vieram para cá, que não gostaram e fazem questão de contar que foi a pior decisão da vida delas. Os dois grupos existem, provavelmente os dois têm razão dentro da realidade deles. E isso é verdade para qualquer país. O mundo é grande, não existe destino perfeito. Existe o destino que faz sentido para o seu momento, o seu perfil, os seus objetivos. E o que eu quis fazer nesse vídeo foi te dar dados reais, com fontes, inclusive vou deixar aqui na descrição, para que você consiga fazer essa avaliação por conta própria. Se você tem dúvida sobre qual caminho faz sentido para você, comenta aqui, talvez eu consiga ajudar, ou apareçam outras pessoas que tiveram experiências similares e possam te deixar algum direcionamento. E até a próxima. Tchau!